versículos 28 a 31. E no versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É essa ordenança que Jesus tem para nós. É uma ordem. Vocês da esquerda que odeiam Bolsonaro estão entendendo isso? Você é cristão? Eu estou falando com cristãos, eu estou gravando esse vídeo para cristãos. Você é cristão, não importa a sua religião, mas você diz que ama a Deus, ama os seus preceitos, então sejam misericordiosos. Porque eu estou usando de misericórdia, orando por esse homem. Deixa ele, Deus, no dia do juízo. É Deus que vai julgá-lo, assim como Deus vai nos julgar, a cada um de nós. O ex-presidente Jair Bolsonaro se prepara. Porque o que o Senhor me mostrou a respeito dele é terrível. O Senhor me mostrava que ele corrompeu a igreja brasileira e os altares da igreja brasileira. Ele levou o povo a idolatrar ele. Eu estou todo arrepiado. O Senhor me mostrava que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro vai, ai meu Deus do céu, é mistério, isso aqui é terrível. O que Deus está me mostrando, vai sofrer uma punição terrível pelo braço forte do Senhor, por causa da idolatria. Ele conseguiu enganar, ele conseguiu corromper a maioria dos pastores e dos altares da igreja brasileira. E o Senhor, ainda, meu amado e minha amada, por esses dias o Senhor me mostrou que vai ferir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por causa da idolatria. O Senhor vai pesar a mão sobre ele. Aí, eu via ele no leito de um hospital. Meu Deus, eu estou arrepiado. A mão do Senhor vai descer sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Aguarde quantos dias, diz o Senhor, chegou o tempo de Deus fazer justiça. Ele conseguiu corromper, ele conseguiu enganar a igreja do Senhor, mas o Senhor vai fazer justiça quantos dias, e tu saberás que Deus fala por minha boca, diz o Senhor. Como é difícil ir para o céu. Você pensa que é fácil? Está pensando que é fácil? Está aí na igreja, não está? Aceitou Jesus, aleluia, sou salvo em Cristo Jesus, estou caminhando para os céus, sou santo, não é não? Cheio de Deus, dou dízimo, dou oferta e vivo em oração, jejum. E estou sempre ligado em Deus. Falo muito em Deus, eu testemunho, eu prego, eu canto, eu tenho um cargo na igreja, não é não? Não prostituo, né? Não adultero, que mais? Larguei as bebidas, larguei as baladas, as noitadas, o que mais?
não xingo palavrão, eu não fumo, não uso drogas, eu tenho, o meu corpo é consagrado a Deus, não é não? Eu sigo os 10 mandamentos, eu sigo os preceitos de Deus. É isso? Então, parece que o céu está garantido para mim, não é não? O céu é meu. Eu amo a Bíblia, eu amo Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Você da direita, eu estou falando agora com os da direita, até que você ouve o nome Luiz Inácio Lula da Silva. Eita, não fale esse nome para mim. Lula, o cachaceiro, o irresponsável, o 9 dedos, não é não? Meus amados irmãos em Cristo da direita, Michele Bolsonaro gritando nos seus discursos em todo o país, nas suas caravanas, antes de orar, antes de falar em línguas, antes de chorar, antes de lamentar a injustiça contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, seu amado marido, seu amado esposo. Lula, cachaceiro. Falou o nome de Lula, aí alguma coisa acontece, não é? Trêmulo, arranja os dentes, não me fale nesse nome, não pronuncie esse nome perto de mim. Já começa a espumar, a pressão arterial aumenta e já começa a vir um desejo horrível de praguejá-lo. E aí? Vocês vão para o céu, vocês da direita, que já estão aí com muito ódio de mim também. Comecei falando que oro pelo Bolsonaro, de fato eu oro mesmo. Falou o nome de Lula da Silva, o ódio toma conta. Incorporam o espírito de ódio, se é que eu posso dizer isso. Mas, afinal de contas, eu acho que eu não estou errado. O diabo tem ódio ou não tem? Pode-se dizer que o diabo tem amor pelo próximo? 1 Pedro 5:8. Vigiai, porque o diabo, adversário de vocês, está bramando, rugindo de ódio, buscando pessoas para destruir. Portanto, aqueles que ouvem o nome de Lula e ficam espumando de ódio, estão imitando demônios. É isso? Estou errado? São todos meio doidos, os extremistas, né? Negam a vacina até hoje, né? Começou lá na Covid, porque o senhor Bolsonaro até hoje nega a eficácia da vacina, não é não? Então aí, não vou falar daqueles que morreram, dos milhares que estão nos cemitérios, inclusive cristãos, né? Cristãos que não acreditaram que o nosso Deus poderoso deixou a ciência para nos abençoar, para evitar que nós morrêssemos de tantas doenças. Satanás cegou milhões e milhões de evangélicos, e não só evangélicos, católicos também. Ele entrou principalmente nas igrejas evangélicas. São salvos
vão para os céus. Esse profeta Edilson Pulmini, até hoje, profetiza a morte de autoridades, especialmente Alexandre de Moraes e senhor Lula da Silva. Aí as fotos. Veja aí algumas fotos. Está falando que Deus odeia Lula da Silva tanto quanto eles, tanto quanto vocês, direitistas, extremistas, que porventura estejam me assistindo. Esse profeta e essa pastora disseminaram para todos os seus malucos, idiotizados seguidores que Deus compartilha do mesmo ódio deles pelo senhor Lula da Silva. E a esquerda e os esquerdistas também odeiam o senhor Bolsonaro, estão sorrindo, felizes, assistindo a desgraça desse homem, estão comemorando com muito gozo, com muita alegria, postando nas redes sociais, com o mesmo ódio dos direitistas pelo político que vocês aplaudem, em quem vocês votaram, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Só um porém aqui. Eu votei no senhor Lula da Silva em 22, mas votei no candidato de vocês da direita em 2018. Não acreditam? Com a mão na Bíblia, então. E que o Todo-Poderoso, eita, que lua linda, o Todo-Poderoso que está me vendo e me ouvindo falar com vocês, me castigue se eu estiver mentindo. Eu votei no senhor Jair Messias Bolsonaro e acreditei que ele seria um bom homem, um bom presidente em 2018. Poucos meses depois eu estava assustado com o que eu via. Ódio, ódio, somente ódio. E um governo sem amor, sem compaixão, sem empatia. Eu vou aqui falar da lista, da enorme lista das suas atrocidades, dos seus comportamentos demoníacos, do seu racismo, da sua zombaria por quem estava morrendo de Covid. Eu vou postar aqui de novo, já fiz isso em outros vídeos. Vou falar da sua imoralidade gritando para uma grande multidão, acho que no dia 7 de setembro, 100 mil, 200 mil, 300 mil devotos, lá em Copacabana, no Rio, se não me engano, ou foi na Avenida Paulista, não me lembro, pedindo para que todos, num grande coral, gritassem: imbrochável, imbrochável, imbrochável. Lá, uma multidão de crentes, uma multidão de evangélicos, com crianças no meio, famílias com crianças. Vocês sabem o que quer dizer imbrochável? Imbrochável é aquele que consegue ter uma relação sexual com a sua mulher e que não falha na hora H, e tem uma relação sexual inúmeras vezes, um homem potente sexualmente, é isso que significa embroxado, um homem potente sexualmente. Esse é o homem que até hoje
60% aproximadamente de evangélicos blasfemam dizendo que ele é de Deus. Sim, eu não o odeio. Sim, eu oro por ele. Eu quero ir para o céu. Hoje, 5h30 da manhã, 5 horas, eu estava com os joelhos dobrados. Eu estou gravando hoje, 29 de dezembro. Hoje ele passou por mais uma cirurgia. Michele já deu notícia para tentar sanar o seu soluço, interromper o seu grande sofrimento. Michele Bolsonaro já disse que foi bem sucedida. Eu torço por ele. Não tenho ódio desse homem, não. Porque eu conheci Jesus. Eu conheço um pouco do livro santo. O livro que fala do perdão e do amor de Jesus Cristo. Eu quero ir para o céu. Você da esquerda quer? Crente da esquerda? Que são minoria. Você da direita também quer ir para o céu? Se continuarem com ódio dos dois políticos que são adversários, o atual presidente da República e esse que perdeu a eleição, esse que tentou dar o golpe, se continuar com esse ódio, vocês não vão para o céu. Vocês não podem desmentir esse livro. Vocês não podem dizer que Jesus é mentiroso e o ódio não deixa ninguém entrar no céu. É o amor, o perdão, o negar-se a si mesmo, a santidade, um coração puro e limpo, orar pelos inimigos, amar os inimigos, é isso que leva para o céu. Você não consegue orar pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, você não consegue respeitar e orar pelas autoridades constituídas, como a Bíblia manda, você não consegue orar pela autoridade que é o senhor Lula da Silva, que está na presidência. Você não consegue, você deseja a morte dele, como o tal profeta Edilson Palmini e a pastora Valdirene, e outros, dezenas, talvez milhares de profetas aí do diabo. Você não consegue tirar a semente do ódio que o diabo semeou no teu coração e você aceitou? E você rega a semente todo dia? Você vai para o inferno. Sinto muito dizer isso, você não sabia? E assim caminham enganadas por aquele cujo nome, um dos nomes é enganador. Diabo, conforme está escrito em Apocalipse. O enganador enfeitiçou, manipulou milhões de brasileiros, país polarizado, se odiando, pais e filhos, irmãos, outros parentes, irmãos da igreja, pastores, devotos do Senhor Messias Bolsonaro. Aquilo que os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram é aquilo que eu estou falando para vocês e estou mostrando em imagens. Eu oro por esse Senhor que é mau, nunca pregou reconciliação, nem amor, nem bondade e nem fazer um governo para os pobres. Mas eu estou falando que é difícil entrar nos céus. Vamos fazer uma análise se nós estamos vivendo isso aqui? Mas eu digo a vocês, é Cristo falando. Cristo que está olhando para vocês agora, conhece os seus corações, conhece o meu, conhece o que se passa nos seus pensamentos agora. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. O Lula é inimigo de vocês, e aí da direita extremista?
Façam o bem àqueles que odeiam vocês. Abençoem os que os amaldiçoem. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Ame, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. E vocês serão filhos do Altíssimo. Tem uma condição para ser filho de Deus. É fácil entrar no céu? Tem uma condição para entrar na pátria celestial. Serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Por isso eu oro pelo Senhor Messias Bolsonaro, antes do sol nascer, todos os dias, 7 dias por semana. Há 6 anos, mais de 6 anos, eu acordo antes das 4:30 da manhã. E tenho incluído o Senhor Jair Messias Bolsonaro nas minhas orações, pedindo para o Senhor lhe alcançar com a sua misericórdia, com a sua compaixão, porque o sofrimento dele é muito grande. Eu quero ser filho do Altíssimo. Não sou mais santo que vocês, não. Eu apenas conheço os preceitos do Senhor Jesus Cristo. Eu quero obedecê-lo. Eu não quero ser um crente fariseu hipócrita, como os que deixaram o ódio tomar conta dos seus corações, pelo adversário político. A política vai levar muita gente para o inferno. Toma cuidado. Antigamente era adultério, era o vício, era um pecado aqui, outro ali, a bebedeira, as orgias, não é não? Os adultérios, o divórcio, não é não? A falsidade. Agora é a política. Porque com a política veio o ódio. O diabo astucioso planejou lá no inferno, eu sei uma maneira de trazer milhões e milhões comigo para o inferno. Eles estão todos nas igrejas, louvando a Deus. Eu vou lhes apresentar um outro Messias e eles vão passar a adorá-lo. Não importa quem eles sejam, não importa os frutos deles. Eu vou convencer uma multidão de evangélicos e de católicos a adorarem, ao invés de orar por ele. Ao invés de orarem para o Senhor Messias Bolsonaro se converter, conhecer Jesus e ser liberto, ao invés de orarem para que o Senhor Messias Bolsonaro entregasse a sua vida a Cristo Jesus, confessasse os seus pecados e aprendesse a humildade e a obediência ao Senhor. Simplesmente oraram para que a vontade de Bolsonaro e sua família fosse feita, isto é, o poder de Brasília, o poder político, a cadeira presidencial, o poder no Palácio do Planalto. Senhor, faça a vontade do meu mito, do meu Messias Bolsonaro, não faça a sua. Assim foi feito as orações e as rezas dos católicos e dos evangélicos. E Deus disse, não, não, não. A minha vontade é que será feita. E assim foi feito. E para vocês, Lucas 6, versículos
28 a 31. E no versículo 36, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É essa ordenança que Jesus tem para nós. É uma ordem. Vocês da esquerda que odeiam Bolsonaro estão entendendo isso? Você é cristão? Eu estou falando com cristãos, eu estou gravando esse vídeo para cristãos. Você é cristão, não importa a sua religião, mas você diz que ama a Deus, ama os seus preceitos, então sejam misericordiosos. Porque eu estou usando de misericórdia, orando por esse homem. Deixa ele, Deus, no dia do juízo. É Deus que vai julgá-lo, assim como Deus vai nos julgar, a cada um de nós. Mas e aí? Ser misericordioso traz um benefício para quem é misericordioso. Quer ver? Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5,7. As bem-aventuranças. Ele não disse, felizes vocês que têm ódio no coração pela autoridade que está no Palácio do Planalto. Felizes vocês que têm ódio, que profetizam o fim, a morte, a desgraça do senhor Lula da Silva. Vocês serão felizes. Não é isso. Porque o ódio é uma semente diabólica, é um sentimento diabólico. Feliz o que tem misericórdia e ora pelos dois, pelo senhor Lula da Silva e pelo senhor Messias Bolsonaro. E por fim, o último versículo para nós encerrar. Agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que me ofereçam sacrifício. Foi Jesus o dono da sua salvação, o dono do céu, o único que pode impedir que nós pereçamos no inferno, o único que pode impedir a sua alma de ir lá para os demônios, morada de demônios. Mateus 9,13. Cuidado, não vamos brincar. 3 vezes Jesus falou sobre o nosso dever de sermos misericordiosos. Orem por esse homem. Orem vocês da esquerda. E vocês da direita, criem vergonha na cara. Vocês evangélicos, sejam libertados desse ódio tenebroso que tomou conta dos seus corações, dessa idolatria, dessa devoção por esse homem que está sofrendo. Passem a orar para sua conversão, para que ele vá para o céu e vocês também sejam libertos e ganhem a pátria celestial, ganhem o reino de Deus. Lance fora o ódio do seu coração. Rejeite o diabo que tem dominado você com esse ódio que tomou conta da sua vida. Se arrependa. Curve-se diante de Cristo Jesus. Peça perdão por viver no ódio e deixe o Espírito Santo inundar você de amor, de humildade, de perdão. E o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para que você tenha discernimento e deixe a idolatria e a devoção para aqueles que querem o orgulho, a arrogância e querem o inferno. Sem humildade, sem amor e sem misericórdia, ninguém vai para o céu. O ódio nos leva ao inferno. Não se esqueça disso. E vocês da esquerda que estão comemorando essa situação desoladora, essa situação dramática, dolorosa
do senhor Bolsonaro, eu os convido. Mudem o coração de vocês. O mesmo ódio que a direita extremista tem, vocês também têm. Se libertem, juntem-se a mim e vamos orar por eles. E vamos orar pelo Senhor Messias Bolsonaro. Recebe o meu abraço, recebe o abraço do Pai do céu, o Deus misericordioso, que promete misericórdia para vocês, se vocês usarem de misericórdia. Obrigado.